O Sol fraco no mapa astrológico? Essa é uma pergunta que eu recebo muito, né? Já que eu critico a tabela de dignidades e debilidades, especialmente da astrologia chamada astrologia tradicional, que, a meu ver, está defasada e errada. Aqueles termos, aquelas faces, para mim, os decanatos da astrologia moderna são mais assertivos e foram corrigidos. Os astrólogos modernos perceberam que a nova tabela funciona mais. O Dorotheus de Sidon, ele escolheu aqueles termos e faces, inclusive os termos têm tamanhos diferentes, o que já é uma coisa muito estranha. Um planeta manda um monte de graus e outro manda um pouquinho de grau, dependendo do signo. Ele escolheu baseado no setenário, de só ter 7 planetas, né? E essas regências da astrologia antiga, que os astrólogos negacionistas não querem implementar os novos planetas, ou seja, eles dão uma astrologia que não está completa, porque qualidades de Plutão não vão ser alcançadas por Marte, qualidades de Netuno não vão ser alcançadas por Júpiter, qualidades de Urano não vão ser alcançadas por Saturno. E por que eu digo que a tabela está errada? Porque eles leem, por exemplo, que Mercúrio está exaltado e domiciliado em Virgem. Isso é uma bobagem. Mercúrio está exaltado em Aquário, que é onde ele mecaniza sua informação, automatiza sua informação e torna tudo mais rápido no campo da informação, comércio, eletrônica, junto com Urano, sua oitava superior. Então, eles leem, por exemplo, Peixes, exílio e queda. E não é, ele é só exílio porque ele está oposto ao domicílio em Virgem. Então eles fazem essas somas, eles ignoram até, ou dizem que é apenas informações suplementares, a questão dos aspectos, a questão do Sol, e isso não é verdade. E por isso eles fazem conta errada. Para chegar, por exemplo, tem um monte de conceitos da astrologia tradicional que já são defasados, que não fazem sentido. Como, por exemplo, quando vai ler uma carta natal, eles querem dar mais importância ao ascendente e depois disso ainda mais importância ao regente do ascendente do que o Sol. E o Sol é a parte mais importante do mapa astral, como bem sugeriu a Liz Grene, quando ela diz que o Sol é a faísca da vida. Sem o espírito, o mapa é morto. Sem o espírito, a pessoa morre. Então, o ascendente não tem como ser mais importante do que o Sol, porque o Sol representa o espírito. Se o espírito sair do corpo, a pessoa morre, mesmo tendo a alma da Lua. Sem a mônada, o corpo morre, apodrece. Então, o ascendente não é mais importante do que o Sol. O ascendente é mais importante do que as outras casas e trabalha com as outras casas, para as outras casas. Não existe um meio do céu sozinho. O ascendente trabalha uma flecha do ascendente no meio do céu, do ascendente para o fundo do céu, e aí um movimento secundário do fundo do céu para o meio do céu, que forma um triângulo, e vão formando desenhos e códigos da vida. Né? Mas antes de continuar o assunto, eu quero dar mais uma dica de livro, já que nos últimos vídeos eu dei dica de livro. Um manual importantíssimo para os estudantes de astrologia, que é o livro completo da astrologia. Uma astróloga renomada, que tem doutorado, que estuda autoconhecimento, e tem 2 livros importantes no Brasil, que é esse, o livro completo da astrologia, da astróloga Chris Brandt Risk ME, né, que tem também um outro livro completo de previsões. Então ela faz configurações complexas e ensina uma forma, tem muito conteúdo nesse livro, fala das casas, das configurações, do desenho do mapa, das cúspides, e tem vários mapas de famosos aqui que eu vou destacar, observando por ela também, dando meu conhecimento. Tem os desenhos dos mapas. É um livro muito bom para quem estuda astrologia, né? É só procurar aí na editora Madras, que vende esse livro. É um livro cheio de conteúdo. Ele é bem grosso, tem bastante conteúdo.
astróloga e escritora bem conceituada nos Estados Unidos. E você que estuda astrologia, tem muitos outros manuais aqui que eu vou indicar, mas por enquanto, eu estou falando do Sol, eu vou indicar esse livro aqui, que é um livro muito bom para você, astrólogo iniciante, ou para você que gosta de astrologia, ou mesmo para você que é astrólogo profissional, é um livro muito bom. Mas voltando à questão do Sol, essa questão de ver o Sol como maléfico, porque diz que ele queima os planetas, ele coloca o planeta próximo em combustão, como negativo, isso vem da astrologia védica, né? Tem muitos autores védicos que diz que ele queima os planetas e tal. Isso acontece na Cabala, por exemplo, eles falam que você não pode olhar para Deus. Se você estiver muito próximo de Deus, você vai se queimar. Por isso que os hebreus tinham medo de falar com Deus. E a mesma coisa acontece com o fogo. Você não pode dizer que o fogo é negativo. Ele pode cozinhar o seu alimento, ele pode aquecer sua água, ele é importante. Nós temos o elemento fogo no nosso corpo, mas ele demais, ele nos queima, ele nos mata. Então não é por isso que o sol é negativo. O sol é a luz, ele é o espírito. Ele é o espírito. E não precisa definir se ele é positivo ou negativo. Ele é essencial. Ele é o planeta mais essencial. Sem ele, não existe vida. É a partir dele, do contato dele, que o espírito é colocado no nosso corpo e que nós passamos a existir. O nosso orixá passa a existir a partir desse sopro de vida. Não é a cabeça, o ori, como os iorubás dizem, não. Né? É o espírito que o Lorum nos dá. Então, como identificar um sol fraco? As definições vão dizer que é quando ele está em Libra, porque ele está num signo de detrimento, ou em Aquário, ou na casa 11, que é uma casa maléfica, mas isso também vem dos Vedas, de achar que determinadas casas são maléficas, determinadas casas são benéficas. Isso é mais uma baboseira da astrologia antiga e dos Vedas, da astrologia kármica, da astrologia helenística. Não existe casa maléfica. Por exemplo, a casa 6, você vai ver todo astrólogo, o védico, o tradicionalista, dizer que a casa 6 é uma casa maléfica. Como a casa 6 pode ser maléfica se ela simboliza saúde, se ela simboliza trabalho? Então eles definiram diretamente como doença. Não existe uma casa de doença, ninguém nasceu para ser doente, você é formado para ser saudável. Ah, se tem um planeta Marte na casa 6, é doença, é nervosismo, é hipertensão, é não sei o quê. Não. Ele pode significar sua energia, sua força, que você vai ser um lutador, você vai ser um guerreiro, você vai ter um músculo forte. Então, isso é papo furado. A casa 6 não é maléfica. Isso são definições da astrologia antiga. Né? A casa 8 é maligna. Ah, é morte. A casa 8 não é só morte. A casa 8, além de ser sexo, ela é também magia, ela é transformação, ela é superação. É por isso que muitos leem a questão de Plutão como a fênix, como a reformação, a cura de uma doença, a reformulação das células para curar um câncer. Ele não é a astrologia antiga que define Plutão como maligno, ele não é maligno. Até porque a morte, ela é uma questão de debate filosófico muito profundo, se ela é completamente negativa ou positiva. Isso vai depender do ponto de vista, da cultura, da sua espiritualidade, do que você vê a morte como a importância que ela tem no seu destino.